Questiona-se nesta ação, consoante ficou explicitado no minucioso e detalhado relatório apresentado pelo ministro Carlos Brito, a compatibilidade do artigo 5º e seus parágrafos da Lei 11.105, de 24 de março de 2005, com o artigo 1º, inciso 3º, que considera a dignidade da pessoa humana um dos fundamentos da República, e com o artigo 5º, que assegura a inviolabilidade do direito à vida, ambos da Constituição da República. A pretensão deduzida assenta-se na consideração de que, a partir da concepção, há a vida humana, visto que o embrião é o ser humano na fase inicial de sua vida e, como tal, recebe a tutela constitucional das normas indicadas. Cabe, inicialmente, lembrar que a definição do momento do início da vida é tema que acompanha a história da humanidade, seja na perspectiva científica, seja na jurídica. Como assinalou com muita propriedade Pontes de Miranda, o problema jurídico do embrião e do nascituro, só não podia interessar ao homem da horda ou do clã, devido ao coletivismo primitivo. Com a especialização dos direitos, o tema se impôs. É evidente que não se está a pressupor que a vida em si mesma, independente do nascimento, seria determinadora da personalidade, visto que a personalidade está relacionada com a entrada do ser humano na vida social, especialmente na perspectiva de direitos e obrigações na esfera civil. Todavia, não se pode desconsiderar, como também assinalava Pontes de Miranda, que, biologicamente, o concepto sede non natus já é homem. Não se questiona que a tutela jurídica, sob o enfoque dos direitos decorrentes das relações interpessoais, como as de família, de sucessões ou as negociais, tenha como pressuposto o nascimento com vida e a consequente presença da personalidade. O que se pretende é que a interpretação do artigo 5º da Constituição da República, quando garante a inviolabilidade do direito à vida, não seja tributária da compreensão restritiva estabelecida pelo direito privado, a pressupor nascimento com vida. Vale dizer, quer-se que a Constituição da República tutela o direito à vida a partir da concepção, porque, biologicamente, o concebido, mas não nascido, já é ser humano. Portanto, a pretensão submetida a essa Corte Suprema não se baseia, como apressadamente afirmam alguns, em considerações religiosas, mas sim em pressupostos jurídicos, que têm respaldo em conceitos fixados pela ciência. Por outro lado, visto que a pretensão envolve a solução de questão tipicamente jurídica, quer-se interpretação de norma constitucional, especificamente nessa perspectiva constitucional, a óbvia, a incontroversa, a reiterada constatação de que o Estado é laico não a desqualifica. Por outro lado, também é importante ter-se como presente que a questão da utilização de células tronco embrionárias, retiradas de embriões humanos, tem gerado controvérsias científicas, jurídicas e éticas em quase todos os países do mundo, inclusive nos mais desenvolvidos. E na Alemanha, que é um país sobre o qual não se pode dizer que esteja mergulhado no obscurantismo científico, em geral é proibido o uso de embriões humanos para fins outros que o de provocar a gravidez, como ficou demonstrado na petição inicial. A questão em julgamento, portanto, é atual e universal. Não é demais lembrar que o Pacto de São José da Costa Rica, que é instrumento jurídico internacional, expressamente prevê, no seu artigo 4º, a proteção do direito à vida a partir do momento da concepção. O debate jurídico sobre o momento do início da vida, não obstante tenha provocado, ao longo dos tempos, inúmeras divergências teóricas, já se encontra equacionado no que diz respeito à tutela dos direitos privados. Entretanto, a evolução do conhecimento produzido no campo das ciências médicas em geral e da biologia em especial
a fornecer novos elementos de convicção a respeito da formação do ser humano, está a desafiar a inteligência de vossas excelências, membros dessa Corte Suprema, para definir, no plano constitucional, o momento fático que justifica a incidência do artigo 5º da Constituição da República, na parte que proclama a inviolabilidade do direito à vida. Na petição inicial, afirma-se, com respaldo nas conclusões formuladas por diversos especialistas ali indicados, que a vida humana tem início a partir da fecundação, que o embrião é o ser humano na fase inicial de sua vida, compreende a fase que vai desde a concepção, com a formação do zigoto na união dos gametas, até completar a 8ª semana. Ademais, mesmo não sendo possível distinguir nas fases iniciais os formatos humanos, nessa nova vida se encontram todas as informações, que se chama código genético, suficientes para que o embrião saiba como fazer para desenvolver-se. O zigoto, constituído por uma única célula, produz imediatamente proteínas e enzimas humanas, e não de outra espécie. É biologicamente um indivíduo único e irrepetível, um organismo vivo pertencente à espécie humana. Portanto, sustentam os especialistas, esta célula altamente especializada é totipotente, marca o início de cada um de nós como indivíduo único. As informações obtidas durante a audiência pública realizada por determinação do ministro relator, onde foram ouvidos diversos especialistas, também suportam a referida conclusão, ou pelo menos não permitem que se adote, com igual ou maior grau de segurança, a conclusão diversa. A argumentação que se deduz a partir do artigo 3º da Lei 9434 de 97, que autoriza a retirada pós-mortem de tecidos e órgãos do indivíduo, desde que constatada a morte encefálica, não respalda a conclusão diversa daquela exposta na inicial. Vale lembrar que o próprio Ministério da Saúde, pela Portaria 487 de 21 de março de 2007, somente admite a retirada de órgãos ou tecidos de neonato anencéfalo para fins de transplante ou tratamento, depois do prévio diagnóstico de parada cardíaca irreversível. Tal circunstância desqualifica a argumentação que se apoia no texto da referida lei. Assim, as regras legais questionadas, na medida em que autorizam, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas a partir de embriões humanos, vale dizer, células de ser humano na fase inicial da vida, admitem a manipulação de ser humano vivo, circunstância que as colocam em descompasso com as normas constitucionais já indicadas. Os argumentos no sentido de que o reconhecimento da inconstitucionalidade impediria o desenvolvimento de importantes pesquisas sobre células-tronco e frustraria a aplicação em atividades terapêuticas que se anunciam promissoras, não têm a importância que lhes atribuem os seus articuladores. As células-tronco, quanto à sua natureza, podem ser embrionárias ou adultas, segundo revelam os cientistas ouvidos em audiência pública. As embrionárias são aquelas provenientes da massa celular interna do embrião, mas, de acordo com pesquisas recentíssimas, também podem ser encontradas estas mesmas células tronco embrionárias no líquido amniótico e na placenta. As adultas são aquelas encontradas em todos os órgãos e em maior quantidade na medula óssea e no cordão umbilical. O reconhecimento da inconstitucionalidade somente obsta a obtenção de células-tronco diretamente de embriões humanos, mas não impede a utilização das embrionárias encontradas no líquido amniótico e na placenta, nem das adultas. Vale dizer, persiste a possibilidade da utilização para fins de pesquisa e terapia das células adultas e das embrionárias obtidas no líquido amniótico e na placenta. Na petição inicial, há indicação de estudos
no sentido de que as pesquisas científicas com célula-tronco adultas apresentam avanços mais promissores do que aquelas realizadas com as embrionárias. Ademais, trabalhos científicos importantes revelam a possibilidade de se obter células humanas pluripotentes, sem clonagem e sem destruir o embrião. Portanto, ao contrário do que se afirma, a pesquisa científica não seria atingida de modo substancial pelo reconhecimento da inconstitucionalidade, na medida em que subsistem diversas outras possibilidades de atuação, inclusive com o uso de células embrionárias, como acabei de me referir. Não se pode esquecer que essa Corte tem reafirmado a inexistência de direitos absolutos, de sorte que a atividade de pesquisa científica não pode reivindicar tratamento diferente e, portanto, também deve submeter-se a limites jurídicos e éticos. Por certo, por um lado, que há consistente convicção científica no sentido de que a vida humana acontece a partir da fecundação, de modo que o embrião não é um simples amontoado de células, mas sim um ser humano na fase inicial de sua vida. E que o artigo 5º da Constituição da República garante a inviolabilidade da vida humana em si, não podendo a sua interpretação ficar submetida à compreensão privatista, que vincula o reconhecimento da titularidade de direitos e obrigações ao nascimento com vida. Por outro lado, existindo respeitáveis manifestações científicas, no sentido de que as células-tronco embrionárias, para pesquisa e utilização terapêutica, também podem ser encontradas no líquido amniótico e na placenta, e a indicação de que as pesquisas científicas com célula-tronco adultas apresentam avanços muito mais promissores do que aquelas realizadas com as células-tronco embrionárias, reitero o pedido de procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 5º e seus parágrafos da Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra pelo amicus curiae.